Olá pessoal, nós vamos falar um pouco hoje sobre a aula de História do dia 11 de maio e nós vamos falar também sobre as páginas da 162 até a 172. Entenderemos um pouquinho sobre as palavras do texto e assim daremos continuidade aos exercícios. Que diz que cada família é de um jeito. Aqui nós vamos estudar tipos de família, diferentes tipos de família que existem e, na verdade, desde os povos antigos e sua formação. Quem aí consegue imaginar quem foram os primeiros povos que habitaram o Brasil? Eles deram início à formação das famílias. Povos esses que habitavam aldeias. E assim, nós veremos através desse texto que depois que os índios habitavam o Brasil, vieram também outros povos. E esses povos eram os portugueses, que também acessaram o nosso país. Quando nós falamos também sobre os africanos, eles vieram para o Brasil. Foram trazidos através de navios negreiros. Portanto, esses povos que vieram de outro país para o Brasil são chamados, sabem do quê? De imigrantes. Isso mesmo. A história das famílias também envolve uma palavra importante, chamada migração, que seria pessoas migrarem de um lugar ao outro, ou seja, mudarem de um lugar ao outro. Ao se unirem uns aos outros, através do processo do casamento, eles foram formando outras famílias. E cada um deles, cada um desses povos, até mesmo outros povos foram entrando, e acessando o Brasil, as famílias foram sendo formadas, mas essas culturas eram tão diferenciadas que as famílias foram tendo contato com outras culturas. Ou seja, cada família tem sua cultura e cada povo também tem uma cultura diferente. Aqui nesse momento, vocês devem compreender o que seria a palavra cultura. Costumes, crenças, hábitos que todas as pessoas têm. Todas as famílias são iguais? Não, na verdade não, né? E você conhece o Museu da Imigração? Pois bem, um antigo edifício que formou uma hospedaria, uma moradia para várias pessoas que vieram de outros países e ajudava essas pessoas a se integrarem à sociedade, a se acostumarem à convivência com outros povos e outras pessoas. E você sabia que eles traziam apenas uma mala para o país? Quando as pessoas... Lembrem que eu citei a palavra imigração e migração. Qual é a diferença? Migração é quando eu migro, quando eu me mudo de um lugar a outro. Imigração, os imigrantes são povos, pessoas que mudam de um país a outro, ok? De acordo com a página 170, nós vamos montar uma casinha que fica na página 191 do anexo da apostila. Aqui, vocês vão observar ao final da apostila que vocês têm que montar essa casinha e colocar algumas palavrinhas dentro que demonstram palavras que nós já até estamos estudando através do nosso projeto, que trabalha em recepção a pessoas ao nosso país ou que venha de outro estado, mesmo dentro do Brasil, para dentro do nosso estado. No caso, se vier da Bahia e acessar o nosso estado, que é São Paulo. Isso nós podemos colocar aqui, na página 191, algumas palavrinhas que vocês entendam que são palavras boas. O que essas pessoas devem receber quando entram num país ou entram no estado? Quando elas são imigrantes, que vêm de outro país para o nosso, O nosso país até tem várias pessoas, no caso, que são bolivianas, que nós devemos entender que são pessoas que vêm de outros países e respeitá-las em todas as situações, que têm seus costumes, culturas, que têm seus modos de viver que são diferentes. O respeito deve ser acima de tudo.
Alguém aí conhece outros povos que vieram para o Brasil? Italianos, os japoneses, né? Todas essas pessoas. Eu, por exemplo, conheço franceses que vieram para o Brasil. Várias pessoas que vieram de fora, né, do país para o Brasil e tem uma cultura que nós devemos super respeitar. No caderno de língua portuguesa, a atividade será essa: fazer o cabeçalho e colocar o alfabeto cursivo, as letrinhas de A a Z, somente uma vez. Pratique o alfabeto cursivo.